Quais seriam as profissões que vão bombar até 2030? Certamente você já viu vários analistas darem a sua opinião de quais profissões vão bombar até 2030 e quais tendem a desaparecer. Eu mesmo, no último final de semana, coloquei aqui uma enquete e o resultado foi o seguinte: os meus seguidores que responderam à enquete mostraram que, na percepção deles, medicina, que é uma profissão tradicional, por exemplo, vai estar em baixa e as profissões na área de tecnologia da informação estarão em alta. Mas também os meus seguidores aqui da internet percebem que a profissão de professor deverá estar em alta, deverá bombar nos próximos 5 anos. Bom, depois eu vou voltar no comentário dessa enquete, mas antes eu queria mostrar para vocês um relatório publicado em janeiro de 2025, ou seja, janeiro desse ano, pelo Fórum Econômico Mundial, que mostra o futuro do emprego no mundo até 2030. Esse relatório teve a contribuição de centenas de pesquisadores de diversos países do mundo, inclusive do Brasil, e ele traz, na minha opinião, a chave para a resposta da pergunta inicial desse vídeo: quais empregos irão bombar até 2030? O relatório é bastante complexo, tem cerca de 290 páginas, com muitos gráficos e análises estatísticas. E eu vou mostrar aqui para vocês aquilo que mais me chamou a atenção nesse relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do emprego. Algumas figuras me chamaram a atenção e eu vou começar por essa, a primeira figura, que mostra exatamente a influência das macrotendências da economia mundial no futuro do emprego. O relatório traz nessa figura que a ampliação do acesso digital, o aumento do custo de vida, a inflação, o controle das emissões de carbono pelo mundo afora, foco nas demandas sociais e trabalhistas, bem como o envelhecimento e o declínio da população em idade ativa, gerando a necessidade de subsídios governamentais para as questões sociais e para o incentivo também à indústria como forma de geração de emprego, serão algumas das macrotendências apontadas pelos pesquisadores. Na sequência, o relatório traz a influência das tecnologias na transformação dos mercados e, consequentemente, no mundo do trabalho e na oferta de emprego. Vários empregadores questionados afirmaram que a inteligência artificial generativa, a robótica, a geração e o armazenamento de energia, biotecnologia e tecnologia espacial serão os grandes influenciadores tecnológicos no mundo do trabalho e ganharão mais relevância nos próximos 5 anos. E isso nos leva a uma próxima figura, que mensura exatamente a demanda por habilidades de pessoas e empresas em relação a tecnologias, principalmente em relação à inteligência artificial generativa no delineamento do emprego nos próximos 5 anos. Os dados são bem claros e mostram que, no momento atual, já há uma forte tendência por pessoas e empresas com habilidades em inteligência artificial, e isso tende a se manter nos próximos 5 anos, inclusive com um incremento nessa necessidade por habilidades na área de inteligência artificial. E aí, após essa introdução, para se conhecer ou se ter a percepção do que o mundo do trabalho vai demandar para os próximos 5 anos com base na transformação tecnológica, o relatório traz um gráfico que demonstra quais são os prováveis empregos que irão surgir até 2030, aqueles que irão se manter e aqueles que literalmente vão desaparecer nos próximos 5 anos. O gráfico mostra que 92 milhões de empregos irão desaparecer e 170 milhões de novos empregos irão surgir no mundo até 2030. Os principais empregos que irão ou se manter ou surgir nos próximos 5 anos serão especialistas em Big Data, engenheiros de fintech, especialistas em inteligência artificial, desenvolvedores de programas, engenheiros ambientais e diversos outros empregos na área da tecnologia da informação. Já os empregos que irão desaparecer incluem funcionários de correios, bancários, pessoal de secretaria, assistentes administrativos, funcionário de registro contábil e serviços jurídicos e telemarketing. Mas aí me veio a pergunta:
Para formar esses profissionais dessas áreas que literalmente vão bombar até 2030, não haveria necessidade de professores? E curiosamente, para responder essa minha pergunta, esse meu questionamento, o próprio relatório do Fórum Econômico Mundial trouxe a resposta. Segura-se aí na cadeira. Dentre os empregos que mais irão crescer em demanda até 2030, estão os trabalhadores rurais e da agropecuária, trabalhadores dos serviços de logística e entrega, cuidadores e professores da educação básica, da educação profissional e tecnológica e do ensino superior. É claro, gente, não se formam profissionais para um mundo do trabalho em constante transformação sem professores nas mais diversas áreas, dos mais diversos níveis de conhecimento. Logo, fortalecer a educação e as instituições que ofertam educação para a população estarão no foco de qualquer gestor comprometido com o desenvolvimento do seu estado, do seu país. Mas aí cabe aqui um alerta. Até na educação, que vai ser fortemente demandada nos próximos anos, a tecnologia vai estar presente, como mostra o relatório. Nessa figura, o relatório mostra quais atividades serão mais impactadas pela automação até 2030, focando na participação humana na entrega de tarefas. Embora menos impactada que outras atividades, a educação terá uma redução dos atuais 74% de envolvimento humano para 39% até 2030 na entrega de suas tarefas. Mas calma, isso não significa que professores e professoras serão substituídos pela tecnologia. Significa que a tecnologia vai estar cada vez mais presente no mundo da educação e professores, professoras, técnicos em educação deverão estar continuamente se apropriando dessas tecnologias e, para isso, formação continuada é uma necessidade mais que urgente. E aí eu fico feliz porque esse relatório corrobora o movimento de transformação na educação do estado do Piauí que vem sendo feito entre 2023 e 2024, que vai continuar agora 2025 e 2026. Essa transformação envolve, por exemplo, na educação básica, a universalização do tempo integral com educação técnica e profissional integrada. Isso é muito importante. Eu participei desse movimento entre 2023 e 2024, enquanto superintendente da SEDUC, aqui no estado do Piauí. Essa transformação, inclusive, vai começar a se materializar nos próximos anos no ensino superior. E aí há a fortíssima necessidade de nós, que fazemos o ensino superior, nos conectarmos com a educação básica em transformação no estado do Piauí. Isso porque os alunos que serão egressos nos próximos anos dessa educação básica disruptiva aqui no estado do Piauí serão os ingressantes no ensino superior. E aí nós precisamos estar totalmente conectados com aquilo que está sendo realizado na educação básica do nosso estado para continuar a motivar e a preparar esses jovens e adultos para o mundo do trabalho em constante transformação. E aí, se nós voltarmos à enquete que eu fiz aqui com os meus seguidores no final de semana, nós iremos ver que boa parte deles tem a percepção de que a função docente, a profissão de professor, de professora, ganhará muita relevância nos próximos anos. E não poderia ser diferente. E nesse sentido, a transformação já começou, com investimentos em infraestrutura da Universidade Estadual do Piauí, por exemplo, mas nós precisamos avançar com investimentos no aperfeiçoamento tecnológico dos nossos laboratórios, com a valorização de professores, professoras, técnicos, administrativos, com melhoria das suas condições de trabalho e melhorias remuneratórias, com a ampliação dos mecanismos de acesso ao ensino superior e auxílios que garantam a permanência e a conclusão dos cursos superiores pelos estudantes aqui do estado do Piauí. Nesse sentido, é muito importante que a gente fortaleça os cursos atualmente ofertados, em especial as licenciaturas, porque apenas com professores da educação básica bem formados é que nós iremos transformar o estado do Piauí, preparando jovens e adultos para acesso ao mundo do trabalho em constante transformação.
E, naturalmente, que os outros cursos ofertados nos diversos bacharelados que a universidade tem também deverão ser fortalecidos para que a gente possa fazer essa conexão dos egressos da universidade com o mundo do trabalho, quer seja como professores, quer seja como bacharéis nas mais diversas áreas do conhecimento. E nesse sentido, gente, se nós conseguirmos uma união majoritária dentro da Universidade Estadual do Piauí em torno dessa compreensão, a nossa UESP dará um grande salto qualitativo no sentido de formar jovens e adultos cada vez mais preparados para o ingresso no mundo do trabalho, contribuindo assim para a redução das desigualdades sociais em nosso estado e favorecendo o desenvolvimento econômico do Piauí. E o que nós precisamos fazer? Eu penso que a capacidade de articulação intersetorial, o diálogo interno, o diálogo externo, a capacidade de planejamento, de organização, de execução, o maior dinamismo nas discussões colegiadas, mas essencialmente o respeito a essas decisões colegiadas, farão com que a universidade naturalmente caminhe nessa direção e possa ser uma importante ferramenta, mais do que já é, no desenvolvimento do nosso Piauí. Isso é um pouco da visão que eu tenho sobre os desafios que nós iremos enfrentar nos próximos anos na formação de jovens e adultos no mundo em constante transformação. Eu tenho plena convicção de que nós seremos capazes de superar esses desafios com base num forte diálogo e análise de dados para que a gente possa dar passos cada vez mais consolidados em direção à emancipação de nossa gente por meio da educação pública de qualidade. Tchau para vocês.